Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo que são vidas comprada com seu sangue na cruz. Graça e paz mais uma vez. Então, abençoados, mais uma vez aqui reunido para crescer na graça e no entendimento de Deus, trazendo mais uma mensagem para vocês, com respeito a Satanás. Eu vou fazer algumas observações com relação a igreja, ao sistema evangélico. E quando nós falamos sistemas evangélicos, nós estamos falando do sistema doutrinal. Entende, abençoado? Tudo presente na vida do evangélico é diabo, é Satanás, é demônio. E toda vez que alguém tem alguma convulsão ou qualquer outro tipo de coisa, outro tipo de qualquer, a pessoa começa a vomitar, ele diz que é o diabo, que é o Satanás. A pessoa começa a ter convulsão, é Satanás. E que eles, o chamado pastor, os cãezinhos gulosos, eles dizem que eles são homens cheios do Espírito Santo e que se vocês observarem, todos nós, antes de entrarmos para ser o chamado crente, nós nunca ouvimos falar desse diabo, desse Satanás na nossa vida, a não ser através deles. E esses lugares do qual eles se dizem que está cheio do Espírito Santo e que é a casa de Deus, é só onde se manifesta esse diabo, esse Satanás e esse demônio deles. E que você vê aí na favela, você vê aí a mulher, a prostituta, ela faz os programas dela, né? E lá não tem pombagira, não tem diabo, não tem Satanás. A polícia troca tiro com vagabundo, não existe esse cão, esse diabo, esse Satanás que o sistema religioso criou e que só existe aonde, Lira? Só dentro das igrejas, das chamadas igrejas. Isso aí não é igreja. Então, abençoado, nós já temos algumas pregações nossas aí, falando a respeito de diabo, de Satanás, de demônio. E que hoje eu vou levar ao teu entendimento quem foi o Satanás que Jesus de Nazaré viu caindo do céu como relâmpago. Porque se nós dizemos aqui e mostramos que não existe Satanás, demônio e diabo como ser espiritual, como esse sistema desgraçado inventou, então quem é o Satanás que Jesus viu caindo do céu como relâmpago? Eu vou mostrar para vocês. E que você, abençoado, você precisa ter entendimento da palavra para que você saia desse engano, para que você deixe de fazer papel de palhaço, que o que está aí fora é um sistema enganador, que tudo que eles pregam aí é uma mentira, abençoado. Coisas criadas pela Igreja Católica e que eles adotaram, como esse diabo, esse demônio
e esse Satanás? Quando a Bíblia aqui fala claramente o que significa isso. E que, infelizmente, o chamado crente, ele crê no pastor, mas ele não crê no evangelho. Ele aceita Jesus, mas ele não aceita o evangelho. Aliás, aceita Jesus não, ele aceita Jesus de Nazaré, que não existe mais, abençoado. Não existe mais, vocês estão totalmente tontos, separados de tudo. Então, olha, deixa eu ler para tu aqui, Lucas 10, 18, que diz assim, ó. Mas ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, isso daqui, né, é o contexto de Lucas 10, 17, do qual os 70 saíram para pregar e que eles estavam regressando. Então, eles disseram no 17, olha, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, abençoado, olha, presta atenção. Presta atenção que isso daqui é que faz sentido, abençoado. E não essa macumba que está aí fora. Quando você não tem o entendimento do que é demônio, do que é Satanás e do que é diabo, você vê isso daqui tudo literalmente e você vai na onda do teu cão chamado pastor e você crê que isso daqui é um ser espiritual. E que na verdade tem vídeos pregados por nós aí falando sobre Satanás, que o próprio Jesus de Nazaré chamou Pedro de Satanás. E Lira, o que é Satanás? Satanás, do hebraico, é só tu ir no Google, abençoado, e perguntar, não vai esperar pelo teu pastor, que ele não vai te pregar isso nunca, abençoado, que ele só quer te roubar. Então tu vai no Google e pergunta lá o que significa Satanás do hebraico. Vai dizer que Satanás é opositor. Satanás é um adjetivo. Satanás é uma ideia contrária. Entendeu, abençoado? E que demônio para os judeus era doença. Toda a pessoa que estava doente estava endemoniado. O endemoniado de Nazareno, o endemoniado surdo e mudo, a filha da mulher que chegou para ele e disse, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Entende, abençoado? Então, para os judeus, demônio é estado de espírito, é doença. E o que Jesus expulsava, o que Jesus curava, era doença, abençoado. Não tem nada a ver do demônio do teu pastor. O demônio é ele. Que demônio é um estado de espírito que pode ser para bom ou para mal. Por exemplo, você tá bonzinho agora, tu saiu do teu emprego, doido para chegar em casa. O cara veio e bateu no teu carro. Pronto, abençoado. O teu estado de espírito se transformou. E muitas vezes, ao invés de tu ir para casa, tu vai direto para a delegacia. Porque o teu daimon foi alterado e você pode até matar essa pessoa discutindo. Entendeu, abençoado? Isso é que é demônio. E não a mentira desse teu cão aí. Então, já que Satanás não existe, então quem foi o Satanás que Jesus viu caindo do céu? A chamada sinagoga, né? Eles, para justificarem esse diabo e esse Satanás e esse demônio deles, eles vão para dentro da Bíblia, eles vão para a Bíblia, que eu vou abrir para vocês aqui, e eles lêem o texto sem contexto. Então, eles dizem que o diabo caiu lá em Isaías. Disse que o diabo
caiu lá em Ezequiel e se transformou no anjo de luz. Lá em Gênesis, ele diz que o Satanás estava no Éden. E em Apocalipse, eles dizem também que o Satanás se transformou no dragão vermelho e que queria matar o filho da mulher que estava grávida. Então, aqui, se o diabo caiu aqui em Lucas 10:18, caiu em Isaías, caiu em Ezequiel, caiu em Gênesis e caiu em Apocalipse, abençoado, é fábrica de Satanás, abençoado, é fábrica de diabo de Satanás. Meu abençoado, você sabe qual é a diferença da igreja evangélica para a igreja católica? É que a igreja católica é fábrica de santo. E a igreja evangélica, Lira, é fábrica de Satanás, abençoado. E esse Satanás dele, além desses 5 que dizem que caiu aqui, eles abrindo a Bíblia, todo dia cai Satanás, que o pastor expulsa na arapuca dele. É fábrica de Satanás, abençoado. É onipresente esse Satanás. Porque no mundo inteiro, esses Satanás, que são opositores, eles estão expulsando Satanás. Aí, a menina está falando aqui que o Alex está... Então, abençoado, esse sistema religioso, o que tem aí fora, é somente engano. E aqui em Isaías 14, eles lê esse texto aqui fora de contexto para mostrar para os escravos dele que isso daqui é Satanás que queria colocar a cadeira acima da cadeira de Deus e que diz que caiu do céu. Entende, abençoado? E eu vou ler para vocês aqui o contexto de Isaías 14. De Isaías 14, eu vou ler aqui. Eu vou ler para vocês aqui, olha, onde é que eles lê esses cães para dizer que esse diabo deles aí existe e que caiu do céu. Olha, ele lê isso daqui, ó. Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Então, eles dizem que aqui foi Satanás que caiu do céu. Texto sem contexto. Olha, Isaías 14:4. Olha, então proferirás este mortejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então, aqui está falando do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Não tem nada a ver com o diabo e com o Satanás que esses cães aí inventaram. Abençoado, não existe Satanás como ser, existe Satanás como criatura, que é o opositor, que é o acusador, que é a ideia contrária, que é todo o sistema religioso, abençoado. Então, aqui em Ezequiel, mais uma queda de Satanás, olha. Em Ezequiel 28, ele lê isso daqui também, e dizem que isso daqui é Satanás, mais um Satanás que disse que caiu do céu. E eu vou mostrar para vocês aqui que isso daqui não tem nada a ver com Satanás.
Isso aqui que ele diz que é Lúcifer, ó. Um anjo que diz que fez uma rebelião no céu. Aí diz que arrastou a terça parte dos anjos. Lá em Apocalipse está dizendo que é a terça parte das estrelas, que já tem pregação falando sobre isso daí, que as estrelas, ora fala das pessoas boas, que foi as pessoas que Herodes mandou matar. Entende, abençoado? Então, Ezequiel 28:12, ele lê isso daqui para dizer que isso daqui é mais um diabo, um satanás que caiu do céu. Olha, Ezequiel 28:12 até o 16, eu vou ler para vocês. Olha, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Você está vendo, né? Que o texto aqui começa a falar no homem, no rei. Não tem nada a ver com o diabo. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí ele diz aqui, ó, o sádio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, abençoado, olha, é o rei de Tiro, né? O rei de Tiro, do que fala o contexto aqui, está falando está falando de um rei, está falando de um homem. E quando eles lerem isso daqui, olha, o versículo 13 de Ezequiel 28, estava no Éden, jardim de Deus. Então, o que eles pregam e o que eles falam e o que os incrédulos creem? Que esse homem estava no Éden. Então, estava no Éden, ele quer dizer que é o quê? Que é Satanás. Que é a serpente que estava no Éden. E que esse Éden aqui não se refere ao jardim do Éden, do qual quem estava no jardim do Éden era somente Adão e Eva, abençoado. Você dizer que o rei de Tiro estava no Éden é fora de todo entendimento da Bíblia, que esses homens estudaram para não ter entendimento de nada. Então, estava no Éden. Vocês sabem, né? Vocês sabem que todos os reis, eles tinham os jardins suspensos. Como o rei da Babilônia tinha o jardim suspenso da Babilônia. Esse jardim dos deuses, quando estava no Éden, jardim de Deus, essa palavra jardim do Deus, no original, está no plural. Jardim dos deuses, com D minúsculo. Todos os reis, eles tinham o seu jardim suspenso. Entende, abençoado? Como o rei, como o Nabucodonosor e como todos eles tinham o jardim suspenso das Babilônias. Então, esse jardim do Éden, do qual está se referindo aqui, não tem nada a ver com o Éden onde estava Adão e Eva, abençoado. Aqui está se referindo ao rei de Tiro. Não é Tiro. É Tiro, é um lugar. Então, ele diz, olha, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix,
o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda de ouro, se te fizeram os engartes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, aqui no 14, diz assim, olha, aqui no 14, diz assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aqui no 16, quem era o rei de Tiro, ó. Na multiplicação do teu comércio, rei de Tiro era um grande comerciante, abençoado. E esse jardim, esse Éden, estava no Éden. Esse Éden aqui não era o jardim do Éden onde estava Adão e Eva. Era o local onde ele comercializava. Que eu vou ler para vocês aqui o contexto. Então, ele diz, olha, no 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, esse rei aqui, esse rei de Tiro, né? Ele caiu, não foi do céu, abençoado. Ele caiu foi do seu esplendor, do seu governo, da sua autoridade. Assim como aconteceu com Nabucodonosor e todos os outros, que caíram da sua autoridade. Isso é cair do céu. E céu não é o céu onde está Deus, não. Céu é aqui. Não é lá, Deus é aqui. Aliás, céu é aqui onde nós estamos. Entendeu, abençoado? Então, eu vou ler para vocês aqui o contexto, né? Que eles dizem que é Lúcifer que caiu do céu e queria ser mais do que Deus e etc. E essa loucura aí deles. Então, olha, Ezequiel 27, 22 e 23 é o contexto do qual eles não lerem. Entendeu, abençoado? E eles veem as coisas tudo literal. Quem estava no Éden, o abençoado? Quem estava no Éden era Adão e Eva. E a serpente, como eu já expliquei para vocês, já tem pregação aí, é a metáfora do autor Moisés, que usou a metáfora para falar da astúcia de Adão, para falar do que Adão era capaz, porque Adão, ele era filho da perdição. Ele disse, foi assim que Deus disse. A mulher perguntou para ele disse, foi assim que Deus disse, querendo comer do fruto e não querendo levar a culpa. Entende, abençoado? A serpente do Éden era Adão, e só Jesus, Deus, só falou com Adão, não falou com mais ninguém. Serpente não entende o linguajar humano, abençoado. Entende? E que ele, a serpente do Éden, que foi Adão, ele teve uma relação sexual com a Eva e saiu o seu descendente da serpente, que ele diz que feriria o calcanhar do descendente da mulher. Quem foi? Judas, abençoado. Foi Judas. Ferir o calcanhar para o judeu significa trair. Foi o que Judas fez. Lá na Páscoa. Não é Santa Ceia. Santa Ceia é macumba. Então, olha aqui o contexto
disso daqui, do qual o cãozinho diz que ele não lê isso daqui para esconder a verdade. Que ali está falando de quem? De Tiro. Está falando de Tiro, abençoado. Não é Tiro, Pei. Não é Tiro, Pei. É o rei de Tiro. Do lugar. De uma cidade, um país, sei lá. Entendeu, abençoado? Então, olha, Ezequiel 27, 22 e 23, ó. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, falando de Tiro. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Então, o rei de Tiro, ele era um comerciante. Esse cão aí dizer que isso daqui é um ser espiritual e que é comerciante, onde é que isso daqui faz sentido? Só nessa macumba, denominada de evangélicos. Aqui está falando do homem, de uma criatura. 23, olha, Arã, Cane e Éden. Éden é o local onde o rei de Tiro comercializava. Não tem nada a ver com Éden, com o jardim do Éden, onde Deus botou somente Adão e Eva e mais ninguém. Não tem nada a ver com o diabo. Tudo é texto fora de contexto para te enganar, abençoado. E nós estamos te esclarecendo aqui, o que é difícil. Porque você crê no pastor, você não crê na palavra. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Então, abençoado, Tiro não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com anjo de luz, que esse cão aí diz que é o diabo. E lá em Isaías também está falando do rei da Babilônia, não tem nada a ver com o diabo nem com Satanás também. Segundo de Coríntios 11, 12, te explicando o que Paulo se referiu à serpente do Éden, né? O que Paulo se refere à serpente do Éden? Olha, segundo de Coríntios 11, 2 e 3, olha. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, olha, Paulo aqui está falando com a igreja de Coríntios, que não é parede, e Paulo está dizendo, olha, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. O nosso esposo é Cristo, abençoado. E a igreja somos nós. 3, mais receio que, assim como a serpente, como Adão, enganou a Eva com a sua astúcia. Olha, astúcia é referente ao ser humano ou ao animal? A gente, abençoado. Referente ao ser humano, referente ao homem. Astúcia. Que é o que está dentro do homem, tudo que está dentro do homem é astúcia, é homicídio, é prostituição, é tudo que esse cão quer inventar, esse Satanás. Então ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Já foi, abençoado. Todo o sistema evangélico e o sistema católico, todas as pessoas que estão aí dentro estão com a mente corrompida e não tem entendimento de nada. Crê no diabo, no Satanás, no inferno, e que não crê na palavra de Deus. Porque não existe esse inferno, inferno é sepultura. Todos nós vamos para o inferno, abençoado. O meu pai já foi para o inferno. A minha irmã, que era pastora, uma falsa pastora, já foi para o inferno. O meu irmão foi para o inferno.
O meu pai foi para o inferno. E eu estou esperando também ir para o inferno, abençoado. Para a sepultura, para o ágio, para o Sheol, sepultura, mundo dos mortos. Sai dessa loucura. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui tentando pregar o evangelho para vocês, para entregar vocês ao esposo que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente, como Adão enganou Eva, entende, abençoado? Vocês também sejam corrompidos a vossa mente. Já aconteceu, abençoado. Abençoado, eu olho para o mundo inteiro, né? E eu vejo todo mundo de castigo, abençoado. Eu vejo todos os filhos de Deus de castigo. Uns estão sentados, ajoelhados no milho. Outros estão levando lá pingochada. Outros estão levando paulada. Todo e qualquer pessoa que se diz de Deus e que tem a sua igreja, que tem o seu pastor, que tem a sua religião, você está separado de Deus, abençoado. Por quê? Porque o poder de Deus está no Evangelho. E o Evangelho não é pregado, é de Romanos a Hebreu. Não é a Bíblia toda, abençoado. Não é a Bíblia toda. Toda a primeira aliança, eu vou pregar amanhã, não tem mais validade, foi abrogada. É uma aliança com defeito. É uma aliança ineficaz, abençoado. Vocês estão dentro disso. E também, abençoado, foi uma aliança inútil. A primeira aliança é inútil, abençoado. Está lá em Hebreus, abençoado. Então, abençoado, vamos aqui, que já está, vamos aqui para Lucas, vamos ver aqui quem é o Satanás que Jesus viu caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, 18, vamos ler aqui de novo. E vamos acelerar, porque já 32 minutos, olha. Lucas 10, 18. Olha. Lucas 10, 18. Olha. Mas ele lhes disse, Jesus disse a eles, os 70, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, Lira, qual é a explicação para isso aqui? Olha, aqui no contexto, eu vou ler para vocês aqui Lucas 10, 1 e vou te explicar qual é o entendimento desse Satanás. Primeiro, eu já falei para vocês que Satanás não é um ser espiritual, é o opositor, é o acusador, é uma ideia contrária, é tudo aquilo que é contra Deus. Isso é Satanás. E diabo, acusador, do grego, diabolos, é acusador, que é a mesma coisa. E demônio, como eu já expliquei para vocês, é daimon, estado de espírito, para bom ou para mal. E para os judeus, toda e qualquer pessoa que estava endemoniado se referia à doença. Alguém estava possesso de uma doença. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver com esses macumbeiros do que eles pregam aí. Então, olha, Lucas 10, 1, eu vou ler aqui bem rápido, que já passou. Vou ler até o 11, vou te explicando. Olha, a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70, aqueles que voltaram. E os enviou, presta atenção qual era a missão deles, dos 70. Entendeu, abençoado? Porque aqui, né,
Aqui é o antigo pacto, aqui se refere ainda à lei de Moisés, e que Deus ele não era onipresente, ele não poderia estar em todo canto. Então, ele dava poder a eles para representar ele em outros lugares, abençoado. E o que Jesus fazia? Curava doença só. Entendeu, abençoado? Olha, depois disto, o Senhor designou, essa é a explicação para o Satanás que Jesus viu caindo como um relâmpago, caindo rápido, acabando rápido. Olha, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, ele tinha que ir, não podia ir, não podia estar em todo canto, então ele designou eles. 2. E lhes fez a seguinte advertência, presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui é parábola, tá? 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Você está entendendo, abençoado? Então, cordeiro para o meio dos lobos. Eles estavam indo, os cordeiros, os lobos se opõem aos cordeiros? Sim. Então, eles aqui estavam sendo enviados para o meio dos Satanás. Que Satanás é o que, Lira? Opositor, abençoado. Opositor, uma ideia contrária, um adjetivo. Então, olha, e lhes fez a seguinte advertência. Aliás, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobo. Está aqui o Satanás, o lobo. 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. 5. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, eles iam para o meio do lobo, graça e paz, graça e paz. Então, lá eles iam ficar. Por quê? Porque ali já não era Satanás. Então, ele diz aqui, ó, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós, a paz. 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Esse aqui eram as instruções de Jesus de Nazaré. 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. Olha qual era a missão deles, abençoado. Olha, curais os enfermos que nela houver e anunciar-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então, qual era a missão dos 70? Eles estavam sendo enviados por meio dos lobos, por meio dos Satanás. E qual era a missão dele? Curar enfermo, curar endemoniados. Todo e qualquer lugar que você lê na Bíblia aqui endemoniado, se refere ao estado de espírito, se refere à doença, não tem nada a ver com o demônio desse cão. Entendeu, abençoado? Então, ele diz, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. Curais os enfermos, que nela houver, nela onde? Na cidade. Olha, curais os enfermos que nela houver, expulsar os demônios. E anunciar a vós outros que está próximo
é o reino de Deus. É até o 11. 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. 11. Até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, abençoado, dito isso daqui, né? O que foi que Jesus viu caindo feito um relâmpago? O que foi? Os discípulos dele falaram que os próprios demônios, né? Disse para ele lá que os próprios demônios, mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando ele ouviu o quê? Aqueles que regressaram, dizer, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Qual eram os demônios? Aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam com estado de espírito alterado. E o que foi que Jesus viu caindo como o relâmpago? O que foi? Os adversários, abençoado. Os adversários os adversários do Cordeiro, os adversários, Satanás, os enfermos, os demônios, os enfermos, demônio, enfermo, a mesma coisa. Então, foi isso que ele viu caindo como relâmpago. E o que foi que ele viu? Eles se submeterem a Deus. E eles viram o que? Caindo. O orgulho, a prepotência, que é Satanás, a soberba, o orgulho. Tudo isso ele viu caindo. E eles crendo no Messias. Entendeu, abençoado? Então caiu tudo isso, o orgulho, a prepotência, a avareza, a soberba, o orgulho, a ambição. Entendeu, abençoado? Então, e ele viu caindo tudo isso. E entrando o quê? A humildade, a fé em Cristo. Entrou o entendimento daquilo que eles estavam anunciando, que o reino de Deus estava próximo. Isso para os judeus, tá, abençoado? Então, abençoado, olha, como eu já expliquei para vocês, daimon é estado de espírito, que é para bem ou para mal. E que, como eu já falei para vocês, lá em Isaías fala do rei da Babilônia, lá em Ezequiel fala do rei de Tiro, lá em Gênesis se refere somente a Adão e Eva, não tem nada a ver de serpente como o diabo, e que em Apocalipse, dragão se refere a Herodes. Não tem nada a ver de dragão vermelho ser Satanás. Eu já tenho, nos vídeos anteriores aí, já tem pregações falando sobre tudo isso daqui individualmente. Então, dito estas coisas, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Te peço que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, vê se outras pessoas venham a ter o entendimento. Graça e paz.